No início do filme, vemos um grupo de amigos que foi a Catskills para comemorar o aniversário de Elise. Enquanto estão lá, eles também ficam sabendo que Haley e Grant terminaram o namoro recentemente. Depois de algum tempo, eles percebem que consumiram toda a cerveja, que não pode ser entregue na casa de campo que alugaram. Paxton sugere que eles têm certeza de que o lugar tem bebida trancada em algum lugar e todos começam a procurar por ela na vila. Durante essa busca, eles encontram uma porta com uma placa de proibido entrar, que eles ignoram, e Lucas quebra a porta para entrar. Eles entram no porão, mas não encontram álcool. No entanto, descobrem que o porão está cheio de objetos assustadores e Haley lhes diz que são equipamentos astrológicos antigos. Enquanto isso, Paxton encontra uma caixa com estranhas cartas de tarô e as mostra para os outros. Elise pede a Haley que faça uma leitura para todos e ela concorda, mas comenta que as cartas parecem pintadas à mão e que ela nunca viu cartas como essas. Ela explica que cada signo do zodíaco é representado por uma carta dos arcanos maiores e que, ao incorporar os planetas à leitura, ela se torna mais precisa. Pouco antes de começarem, uma rajada de vento assusta a todos. Haley sugere que não prossigam, explicando que é uma regra tácita não usar o baralho de outra pessoa. No entanto, quando Elise insiste, dizendo que é seu aniversário, Haley relutantemente concorda em fazer isso. Ela explica que há 12 cartas de tarô dispostas em um círculo que representa o zodíaco, com uma 13ª carta muito importante no centro, que indica o tema geral da leitura e pode esclarecer as outras cartas. Elise, sendo de Libra, sua curiosidade muitas vezes a leva ao desconhecido. Ela está subindo a escada do sucesso, mas a papisa invertida é um aviso para ir mais devagar. A pressa pode fazer com que ela dê um passo em falso e sofra um duro golpe. Em seguida, ela faz a leitura de Madeline e lhe diz que, quando sente perigo, tende a fugir, o que faz sentido, pois seu símbolo do zodíaco são 2 peixes nadando um para longe do outro. Neste mês, entretanto, ela precisa lutar contra esse impulso e tentar não deixar que as coisas a afetem. Enquanto isso, quando Paxton vai ao banheiro, ele percebe uma figura do lado de fora, mas ela desaparece quando as luzes se acendem de repente. Aqui, Haley diz a Paige que, como virginiana, ela sempre quer encontrar lógica nas coisas, mas este mês pode ser um desafio. Paige pode se sentir puxada em 2 direções porque os truques do mago são enganosos e a impedem de ver com clareza. Paxton retorna e, quando Grant pede que ele faça a leitura das cartas, ele se recusa. Posteriormente, Paxton opta por uma leitura de cartas, durante a qual Haley o informa que a carta do louco virada para cima serve para adverti-lo de que não deve agir impulsivamente. Ela o aconselha a ficar perto das pessoas em quem confia e o adverte a não se assustar se ele se sentir confinado ou limitado. Em seguida, ela diz a Lucas que, como capricorniano, ele é um quebrador de regras, um homem pé no chão e até mesmo sensível. A carta diz que ele prevê uma mudança em sua situação financeira e que o amor está no ar. Entretanto, a carta do eremita virada para cima pode indicar mau julgamento e serve como um aviso para que ele tome cuidado com sua direção. Por fim, Grant concorda em fazer suas leituras e Haley lhe diz que, como leão, ele é generoso, leal e um líder natural. No entanto, os leoninos também podem ser teimosos, arrogantes e sempre sentir a necessidade de ter razão. Grant acha que ela está inventando e começa a se afastar, mas Haley o detém e explica que a carta do diabo representa seu lado sombrio. Ele está trilhando um caminho muito escuro e, neste mês, terá de enfrentar seus demônios e fazer um sacrifício, caso contrário, corre o risco de perder alguém importante. Haley então tira cartas para ler seu horóscopo, que revela que o amor será a sua morte. No dia seguinte, o grupo retorna ao campus, onde Elise fica sozinha em seu dormitório porque todos os outros foram a uma festa da fraternidade. Enquanto fala ao telefone com Paige, ela sai do banheiro e fica surpresa ao ver uma escada que leva ao sótão. Ela liga para verificar se há alguém lá em cima e, como não obtém resposta, fecha o sótão e vai para seu quarto. Depois de algum tempo, Elise se assusta com um barulho e ouve alguém rindo do lado de fora. Pensando que as meninas voltaram, ela sai para verificar e fica chocada ao ver a escada novamente. Uma figura aparece brevemente atrás dela e depois desaparece. Elise acha que Natalie e Claire estão tentando assustá-la porque ouve alguém correndo e rindo no sótão. Ela sobe as escadas para verificar, mas quando não vê ninguém, fica um pouco assustada e, de repente, um movimento aumenta ainda mais seu medo. As luzes do dormitório começam a piscar e ele ouve alguém rindo no andar de baixo, mas não consegue ver ninguém. Quando olha para cima novamente, a atmosfera no sótão mudou. Ela vê a carta da alta sacerdotisa à sua frente e, assim que a pega, uma entidade a persegue, fazendo-a cair. A entidade puxa as escadas para cima e, quando Elise tenta alcançar o telefone, uma força invisível a puxa para trás. Aterrorizada, enquanto Elise tenta escapar, a entidade a golpeia até a morte com a escada. No dia seguinte, todos os amigos de Elise ficam chocados e tristes com a notícia de sua morte e, como Paige é a mais afetada, Haley decide passar a noite com ela. Paige lhe diz que continua vendo o rosto de Elise toda vez que fecha os olhos e acredita que Elise ainda estaria viva se ela estivesse lá.
Haley explica que o que quer que tivesse acontecido, teria acontecido de qualquer forma. Ela conta que cresceu em uma casa velha em Minnesota. Seu pai foi embora antes de ela nascer, então só havia ela e sua mãe. Sua mãe ficou doente e, apesar de vários tratamentos, nada funcionou. Foi então que ela se aproximou do tarô. Ela fez inúmeras leituras e todas as vezes elas indicavam que sua mãe não sobreviveria. Enquanto isso, a entidade aparece nas costas de Lucas, mas desaparece quando ele se vira para verificar. Quando ele chega à estação de trem, as luzes começam a piscar. Decidindo ignorar o fato, Lucas segue em frente, mas logo ouve ruídos assustadores e se assusta ao ver uma figura parada à distância. A entidade começa a se mover em direção a ele, então Lucas se assusta e começa a correr, entrando em uma área restrita na tentativa de salvar sua vida. Lá, ele pisa em um jornal com os dizeres "Você morre hoje" e fica chocado ao ver sua foto impressa nele. Enquanto tenta compreender a situação, o horóscopo mencionado por Haley começa a ecoar ao seu redor e, antes que ele possa entender tudo, a entidade o assombra. Em uma tentativa de salvar sua vida, Lucas embarca em um trem e se esconde, mas a entidade o assombra novamente, resultando em sua morte por um trem em alta velocidade. No dia seguinte, os amigos ficam chocados com a notícia da morte de Lucas e Paige sugere que eles fiquem juntos naquela noite por precaução. Haley observa que cada morte corresponde a leituras de cartas de tarô, levando o grupo a suspeitar que há algo errado com o baralho, embora Grant permaneça abertamente cético. Paxton sugere que eles precisam de um especialista ou de alguém que entenda o que está acontecendo e, quando Haley pesquisa os perigos do horóscopo, eles encontram o nome de Alma Astron, uma especialista em ocultismo e leituras de tarô. Eles leem um artigo e descobrem que um grupo de pessoas no México morreu depois de uma leitura. Haley explica que 2 de seus amigos morreram exatamente como previsto em seus horóscopos. Alma pede para ver o baralho, mas Haley admite que não o tem porque não o possui. Alma pergunta a Haley se as cartas estavam em uma caixa de madeira com uma roda do zodíaco. Alma explica que essas cartas amaldiçoadas são responsáveis por vários massacres de grupos de leitura de tarô, incluindo um incidente em Londres ao qual ela sobreviveu por pouco, pois fez as leituras de todos, menos a dela, e desde então tem procurado essas cartas para destruí-las. Ela então revela que as cartas pertenciam a um astrólogo do final do século XVIII que serviu a um conde húngaro, prevendo seu futuro. Depois que uma leitura previu que a esposa grávida e o filho do conde morreriam no parto, e isso se concretizou, o conde, perturbado pela dor, acusou o astrólogo de bruxaria e ordenou que seus homens matassem sua filha. Enfurecida pela dor, a astróloga fez uma leitura do conde e de seus amigos mais próximos, condenando-os à morte, e depois se matou. Ela uniu sua alma às cartas, selando o destino deles e o seu próprio. Pouco tempo depois, o conde e as pessoas mais próximas a ele tiveram uma morte horrível. A mulher se vingou, mas amaldiçoou as cartas e reverteu o zodíaco. Agora, qualquer pessoa que tiver seu horóscopo lido com essas cartas terá de enfrentar o lado sombrio do destino. Ela pede ao grupo que destrua o baralho, que ainda está na mansão, se quiserem ter uma chance de sobreviver. No caminho para a vila, o carro quebra sem motivo aparente e para em uma ponte. Eles se preocupam porque, de acordo com a leitura de Haley para Madeline, a tecnologia falhará inesperadamente. Madeline fica assustada e logo depois percebe um homem enforcado desenhado na janela. Aterrorizada, Madeline sai correndo do carro e os outros sentem uma entidade rondando o veículo. Enquanto isso, quando Haley tenta deter Madeline, de repente um laço cai em volta do pescoço de Madeline e, antes que ela possa reagir, a entidade a puxa para cima. Grant e os outros chegam ao local, apenas para ver o corpo sem vida de Madeline pendurado ali antes que a entidade a puxe mais uma vez. Todos ficam aterrorizados e correm dali e, depois de caminhar um pouco, Paxton decide ir embora, declarando que está farto de tudo isso. No caminho de volta ao campus, Paxton se assusta ao ouvir alguém rindo, mas não encontra ninguém quando se vira. Assustado, ele tenta fugir, mas, horrorizado, vê o reflexo do louco na porta e seu terror se intensifica quando ele vê o louco parado à distância, olhando para ele. Paxton, aterrorizado, entra no elevador para escapar do perigo, mas percebe os números ascendentes e se vê trancado em uma caixa, exatamente como Haley havia descrito em seu horóscopo. Quando a porta se abre, Paxton encontra o louco à sua frente e, antes que ele possa reagir, o louco entra no elevador e ataca Paxton, matando-o. Por outro lado, Paige reserva a vila e a revisita. Em um site, ela lê que alguns objetos amaldiçoados devem ser destruídos fisicamente, enquanto outros têm um vínculo que deve ser rompido, e a melhor maneira de remover uma maldição antiga de um objeto é a destruição por incineração. Haley joga as cartas e a caixa na lareira para destruí-las, mas fica chocada ao ver que as cartas não queimam. Elas pedem ajuda a Alma e explicam que algo semelhante ao homem enforcado matou sua amiga. Alma revela que o astrólogo encarna as cartas como um metamorfo, dando origem à carta do resultado final. Ele tenta se comunicar com a astróloga e, depois de um tempo, consegue invocá-la. O astrólogo tira o 6 de espadas, e logo em seguida, Alma é arrastada para a escuridão. Aterrorizadas, as amigas tentam fugir,
mas o horror se intensifica quando o corpo sem vida de Alma cai na frente delas. Durante a fuga, Paige acidentalmente se separa de Grant e Haley, mas ouve a voz de Haley vindo do porão e pedindo ajuda. Quando ela entra no porão, a porta se fecha atrás dela e a voz de Haley se torna demoníaca. A luz começa a piscar antes de a lâmpada explodir e Paige encontra o Wizard, que a prende em uma caixa e a corta ao meio. No andar de cima, Grant e Haley discutem como reverter a maldição. Haley sugere que, se ela ler o horóscopo do astrólogo, talvez consiga reverter a maldição contra ela. De repente, Grant é puxado para fora da janela e Haley fica aterrorizada ao ver o demônio se movendo em sua direção e depois desaparecendo na escuridão. A morte aparece e, no momento em que ele a ataca, Haley consegue fugir do quarto. Ela tenta escapar, mas é novamente atacada pela morte, que tenta matá-la. No entanto, Grant intervém e a salva, pedindo que ela termine a leitura enquanto ele fica para trás para deter a entidade. Enquanto Haley corre para terminar a leitura, Grant é atacado pelo demônio. Enquanto Grant é arrastado pelo demônio, Haley rapidamente faz uma leitura para o astrólogo com seu baralho. Ela percebe que todas as cartas do astrólogo estão de cabeça para baixo, indicando uma dor imensa. Haley diz ao astrólogo que entende o que significa ter alguém levado embora e que ficar presa ao passado não mudará o futuro. O astrólogo levanta Haley no ar e, com raiva, tenta matá-la. No entanto, Haley diz desafiadoramente que leu as cartas e que tudo acabou, e o astrólogo vê a carta da morte. Como resultado, o espírito é consumido pela maldição e queimado junto com o baralho. Haley e Grant se reconciliam sobre sua sobrevivência e seu relacionamento e começam a voltar para casa. No caminho, eles se reencontram com Paxton, que sobreviveu à provação depois que seu colega de quarto, Todd, abriu a porta do elevador no último segundo, fazendo com que o louco desaparecesse. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.